Então, boa noite a todas e todos. Estamos aqui mais uma terça-feira reunidos para o nosso grupo de estudos de Direito Sistêmico. Esse grupo que foi uma ideia maravilhosa do Hamilton, que convidou um time, nossa, de pessoas incríveis e fantásticas. Convidou o Renato, a Alice, o Marcos Castro, o Renê, que estão aqui sempre nos acompanhando, nos orientando, nos guiando nesse grupo de estudo. E hoje nosso grupo retoma a leitura do livro do Bert, Olhando para a Alma das Crianças. Hoje vamos iniciar o capítulo A Escola, na página 145. Então, para quem está chegando hoje, essa gravação depois é disponibilizada no YouTube e tem lá o nosso grupo do Facebook, que sempre é através daquele grupo que nós fazemos as escolhas dos livros, dos próximos livros. Então, Marquinhos, sem mais delongas, eu te passo a palavra e te dou as boas-vindas e te agradeço pela tua presença aqui. Muito obrigado, Larissa. Muito boa noite a todos. Nossa, é sempre muito bom estar aqui. E especialmente nesse período de quarentena, assim, eu acho que eu fico torcendo para chegar a terça-feira, para a gente ter esse momento, para que a gente possa, assim, realmente estar aqui presente, né? E com tudo isso que o grupo de estudos traz, assim, para nós. Então, eu fico muito feliz, assim, de estar aqui com vocês. E eu lembro que a gente terminou o grupo passado, eu não sei se alguém ficou com alguma dúvida, a gente falou um pouquinho sobre atendimento individual. Eu não sei se alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa. Lembra, Larissa, ficou algo assim que pudesse nesse encontro ser esclarecido. Não sei se realmente ficou. Sim, ficaram algumas perguntas assim no ar, mas daí para a pessoa refletir se queria novamente, se queria colocar agora novamente. Ela preferiu Ok. não deixar registrado em público. Eu não sei se vai se sentir com essa vontade novamente. Eu vou esperar aqui no chat. Ok. Então, vamos fazer assim. Enquanto espera se há algo, e normalmente quando existe, a pessoa já logo se manifesta, né? A hora que a gente estava falando sobre o Zoom aí, né? Estava falando desse período, eu peguei esse livrinho aqui, que estava aqui perto de mim, Pensamentos a Caminhos, do Bert Hellinger. E aí eu falei, eu vou abrir esse livro para a gente compartilhar no grupo, então, algum pensamento para nós nesse momento. Posso compartilhar com vocês o pensamento que veio? Ok. E vejam se faz algum sentido para nós nesse momento. Também o mundo se transforma depressa. Opõe-se à mudança aquilo que insiste em permanecer. Com isso, a retarda, mas não consegue detê-la por longo tempo. Sua resistência acaba favorecendo a mudança, pois fortalece o movimento que a deseja. No tempo devido, ela se revela como irrefreável. Por esta razão, quem percebe em si as forças que preparam a mudança e se deixa levar e impelir por elas, também pode esperar. A mudança, como todo crescimento, se imporá a seu tempo. Acompanhar a mudança significa, ainda, despedir-se do que foi alcançado e obtido. Significa renunciar à segurança e buscar um futuro onde o novo precisa ser inicialmente testado e, com frequência, só pode ser reconhecido e implementado através de desvios e insucessos. Tudo o que é vivo se transforma. É vivo porque se transforma e morre, quando já não pode mudar. No entanto, até mesmo o fim e a morte, num sentido maior e mais amplo, fazem parte da transformação. Para quem assume conscientemente essa mudança, a própria morte é apenas um outro processo, um outro passo de transformação. Ele exige, porém, completa entrega e disponibilidade. A morte é tanto mais leve quanto maior for a nossa disposição de aceitar a mudança na vida
e de concordar com ela em cada passagem decisiva. Esse foi o trecho que eu peguei desse livro. Se alguém quiser falar algo, pode falar, porque eu também suspirei quando eu li a primeira vez. Tocou, viu? Cristiane, que falou? Eu falei assim, que tocou fundo, assim, sabe? Aquele negócio de deixa sentar. É um trecho realmente que a gente lê e precisa deixar assentar, não é? Deixar isso internalizar totalmente, né? Porque essa mudança também, ela não é assim tão rápida, né? Tão fácil como possa parecer, mas exige algo de nós, né? E vem para nos mostrar algo. E aí, sim, esse movimento de concordância, porque é interessante a palavra que o Bert usou, assim, ela é, em algum momento, irrefreável. Ela chega. De algum modo, ela chega. Não é? E então, que a gente possa se colocar em concordância e acompanhar também esse movimento. Larissa, apareceu alguma coisa depois, né? Não. Não, Então, eu quero compartilhar que eu levantei a questão do atendimento que eu fiz na semana passada e foi muito importante, não, que você, Marcos e Renê falaram da questão do atendimento supervisionado. Então, eu procurei uma amiga minha, psicóloga e consteladora, e compartilhei com ela a constelação que foi feita e os problemas que surgiram. Tá? E fiz um movimento de conduzir o atendimento para a área do direito. Eu incluí na relação com essa cliente de Miami uma advogada parceira minha, para eu ficar na minha posição de advogado, saindo da posição de terapeuta, porque eu não tenho preparo para isso. Então, eu procurei incluir quem tem o preparo e voltei para a minha posição de advogado. Acho que foi um movimento importante que eu fiz. Sinto que surtiu um efeito na atuação dessa cliente, que estava muito passional, e da quarentena, lá em Miami também, está havendo muito rigor na situação de reclusão, né? E o confinamento ele gera comportamentos muito muito difíceis para todos nós, né? Ontem eu consegui levar meu filho para o interior, lá para a fazenda da avó dele. Isso me deu um pouco mais de paz também, né? Para poder conduzir os trabalhos que ainda tenho que conduzir. Então, eu só queria compartilhar isso, né, da importância que foi os alertas que Renê e Marcos me deram e que eu segui, eu acompanhei. Eu levei muito a sério isso. Quanto a esse texto, Marcos, todos nós estamos olhando para a morte hoje. Todos nós. Hoje todos somos pescadores, caminhoneiros, bombeiros, policiais, bandidos, que convivem diariamente com a possibilidade da morte. Porque nas rotinas nossas, a morte não é uma presença diária. Neste momento, todos nós estamos olhando para ela. Então, esse texto ele é bem apropriado. É isso o compartilhamento que eu queria fazer. E muito obrigado a vocês. Obrigado, Marco. Obrigado pelo seu retorno, né, que você trouxe aqui para nós. E é muito interessante isso, assim. E depois você
perceba como é que você também, seu corpo se sente agora nesse novo lugar, né? Como o que isso traz para você. E esse aspecto, eu também queria falar do atendimento individual. Aliás, teremos uma aula, uma live, assim, um encontro com a professora Isabela Oliveira na quarta-feira, mas se eu não estiver equivocado, Larissa, por enquanto é só para os alunos, depois que eles vão ver se vão abrir espaço, né, para outros. Mas justamente ela também vai trazer isso, vai falar sobre o atendimento individual nessa visão da Hellinger Ciência. Mas, Marco, para nós aqui, e eu iria comentar um pouquinho, e rapidamente, essa importância também do constelador saber colocar o limite e dizer não, né? Com que forma eu faço isso perante o cliente? Porque, veja, você falou daquele atendimento, né, que você foi chamado, e lembra que eu comentei que eu fiz um atendimento online, o primeiro atendimento online? E muitas vezes as pessoas estão falando de constelação online, mas eu não sei o que é que está sendo feito e tratado como constelação, né? Então, por isso que eu estou falando aqui até em atendimento, porque assim, nem sempre é uma constelação, né? É algum exercício, algum movimento, uma conexão, uma sintonia, algo que você mostrou, não é? E nem sempre isso eu posso chamar de constelação. E aí eu estava falando do dizer não, porque aquela pessoa que eu atendi também me procurou novamente, não é? E aí quando ela procurou novamente, ela aquele movimento que apareceu assim, essencial naquele momento, né? Então eu até coloquei uma imagem assim de como quando você chega numa bifurcação e você está aqui e você precisa tomar uma decisão. E aí até eu estava falando sobre crise, né? E que na palavra crise, se você for pegar a etimologia, você for ver no aspecto grego, ela significa decisão, né? Então aquele momento de tomar uma decisão. E o quanto as pessoas, quando chegam nesse momento, também procuram distrações ao redor de tudo isso, para sair da decisão que foi mostrada, que foi revelada, que é o caminho. Então, quando ela me procurou novamente, né, então também, assim, eu falei, ela precisa fazer um outro movimento. Não, mas é um outro, não é aquele, agora é outra coisa, é isso, é aquilo, tal, tal, tal. Falei, tudo bem, vou marcar um horário. E aí ela queria fazer um movimento, assim, né, queria que fizesse um movimento. E aí eu disse, não, né, não é preciso fazer isso. Com aquilo que nós já fizemos, você tem condições de seguir adiante. No seu caso foi diferente, foi trazer uma outra solução. Nesse caso eu poderia fazer isso. Mas o quanto é importante da gente estar mesmo no nosso lugar e aí ter esse centramento e inclusive essa postura com a força necessária para dizer não. Porque senão o cliente vai tomando a rédea da situação e isso não tem fim. Isso não vai ter fim. Ele vai sempre encontrar algo para te trazer nessa relação e para que você resolva por ele. Então, isso é muito bom quando a gente consegue ter um pouco dessa clareza, não é? E cada um no seu lugar. Ok, Cristiane, vamos começar a leitura, então. Vamos sim. Pedagogia sistêmica. Hellinger gostaria de dizer algo sobre a pedagogia sistêmica. O que significa pedagogia sistêmica? Significa que não vemos apenas o aluno, mas também os pais do aluno nele. Uma professora me falou certa vez que quando está diante de uma classe com 20 alunos, não vê apenas 20 pessoas, mas sim 60, pois os pais também estão incluídos. Quando o professor também vê os pais dos alunos por trás deles, ele os entende. Ao mesmo tempo, sente por trás de si seus próprios pais e ancestrais. Entretanto, na sociedade ocidental, existe uma ideia dos pais ideais. Isso não faz sentido para mim. Meus pais não foram ideais, mas foram muito, muito bons. A meu ver, e esta é uma afirmação revolucionária, todas as crianças são boas, assim como seus pais. Respeito aos pais como eles são. Esse respeito aos pais, aos próprios pais e aos pais dos alunos com que trabalhamos é a base de uma boa educação. Uma vez resumi isso de forma breve, escrevendo uma carta para minha mãe. Ela já está morta há muito tempo,
mas eu escrevi a carta. Querida mamãe, você é uma mulher comum como milhões de outras mulheres. Como uma mulher comum, você me concebeu e carregou no seu ventre. Depois, você me deu à luz, alimentou, cuidou de mim por muitos anos, como uma mulher comum. Como uma mulher comum, você foi para mim a melhor mãe que eu pude ter. Assim, amo você como a uma mulher comum. Libero você de minhas expectativas, que vão além daquilo que posso esperar de uma mulher comum. Aquilo que você me deu vai muito além do que eu poderia esperar sendo uma criança comum. Se olharmos para nossos pais, para todos os pais e para os pais de nossos alunos, então eles fizeram tudo certo. Na transmissão da vida, fizeram tudo certo. Nesse sentido, todos os pais são perfeitos. Se eu os tiver no coração, alguém pode me dizer o que quiser sobre seus pais. Eu os respeito. O campo espiritual. Todo indivíduo está integrado em um sistema. A esse sistema pertencem, além de seus pais, também seus avós e antepassados. Nesse sistema, muitas coisas já aconteceram, tanto boas quanto más. Esse passado atua no presente. Rupert Sheldrake fala de uma mente ampliada. Trata-se de um campo em que se encontram todos os nossos antepassados, assim como tudo aquilo que já ocorreu. Nesse campo, todos estão em ressonância com todos. Somos influenciados por ele. Qual é o resultado? Ninguém pode ser diferente do que é. Nossos pais não poderiam ter sido diferentes do que foram. Nós não podemos ser diferentes do que somos e nossos alunos não podem ser diferentes do que são. Quando olhamos para os alunos que causam problemas na escola, sabemos que eles não podem ser diferentes do que são. Quando olhamos para seus pais e para o sistema do qual eles vêm, compreendemos por que são como são. Ressonância com os excluídos. Aqui há um aspecto que deve ser especialmente observado. Um sistema é perturbado quando alguém foi excluído, mesmo muitas gerações atrás. Quando uma criança se comporta de uma forma diferente da que desejávamos, está olhando em seu sistema para uma pessoa que foi excluída. Assim, a criança se comporta de uma forma diferente, por amor. Ao trabalhar com essa criança, podemos olhar com ela para essa pessoa excluída. Podemos falar com seus pais sobre isso e talvez descobrir quem é essa pessoa excluída. Se olharmos e respeitarmos essa pessoa junto com os pais, nós a integramos à família. Então, a criança pode mudar. Porém, não é só a criança quem muda, a família também muda. Dessa forma, quando um professor age assim e conhece os contextos sistêmicos, ele atua também na família. Por isso, a pedagogia sistêmica atua, através da escola, também nas famílias e na sociedade. Perdão. Alguns professores que olham apenas para os alunos se deprimem, pois percebem que não fazem progresso. Experimentam não sei pronunciar. Existem remédios simples contra esses burnouts. Assim. Olhamos através Burnout, Cristiano, burnout. Gente, chique é outra coisa, né? Vamos lá. Olhamos através das crianças para seus pais com amor e damos a eles um lugar em nosso coração. De repente, já não estamos mais sozinhos. Podemos dividir com os pais aquilo que carregamos sobre os ombros como se fôssemos os únicos responsáveis pela criança e irmos com mais alegria para o trabalho. Vou mostrar, através de exemplos concretos, como trabalhar com crianças difíceis e olhar para as soluções existentes. Os professores apresentarão casos em que têm dificuldades com uma criança e eu olharei junto com eles para uma possível solução. Vamos parar um pouquinho então aqui, Cristiane, por favor. Okay. E daí ele vai entrar em uma constelação, só para a gente falar então também um pouquinho sobre essa base da pedagogia sistêmica, né? Uhum. E aqui ele já foi bem direto no assunto, né? Olha, base da pedagogia sistêmica.
eu incluo os pais, eu trago os pais dessa criança para a sala de aula. E isso faz toda a diferença, né? Então, quando o Bert fala assim que o essencial é simples, ele é simples mesmo. As pessoas às vezes falam, mas só o fato de eu olhar e sei que ele tem um pai, que tem uma mãe, eu incluir, isso faz a diferença? Faz a diferença. Sabe por que que faz a diferença? Especialmente para os professores, porque os professores não precisam ocupar o lugar dos pais. E eles nem conseguem, eles não vão conseguir fazer isso. E por isso tantos professores estão esgotados. Porque eles, muitos deles, né, no intuito de auxiliar, no intuito de fazer algo por aquele aluno, se colocam acima dos pais ou julgam os pais dessas crianças. Então, fatalmente, ele vai fracassar nessa missão de auxiliar ou não vai auxiliar de uma forma efetiva. Vai ficar muito pesado para ele. Então, a pedagogia sistêmica, ela vem também assim, como um grande auxílio para os próprios professores e, claro, também para os alunos, né? Então, assim, é uma verdadeira mudança nessa relação entre escola, né, aluno, professor e pais, né? Todos integrados e no seu lugar. Uma vez eu fiz o curso de pedagogia sistêmica, eu fiz com a professora Ellen Fonseca. Talvez alguns de vocês devam conhecer. E a Ellen, ela é muito bacana, assim, ela tem uma experiência boa na escola por conta de muito, né, da vida dela estar ali dentro da sala de aula e também na coordenação. Então ela passava muitas experiências dos professores. A gente também conheceu, né, tantos professores em outros eventos assim. E quando a gente passa isso para os professores internalizam essa postura de realmente se colocar, não é, atrás desses pais, no sentido de, sim, esses pais vêm primeiro, esse aluno chega aqui com os pais e eu dou um espaço para esses pais no coração. Essa criança pode ser ela pode amar o pai dela, porque muitas e muitas vezes o que nós vemos na escola são rótulos, né? Esse aluno, esse aqui tem TOD, então esse aqui é uma provinha diferente, é um tempo diferente, eu vou fazer algo diferente para ele. Esse aqui tem déficit de atenção, isso aqui. Então esse aqui fica nesse grupo. Esse aqui tem transtorno, e por aí vai. Então você percebe que você, assim, por exemplo, um outro que tem alguma coisa muito difícil que aconteceu no sistema daquele aluno e o professor, por alguma razão, toma conhecimento, né? Às vezes o pai é drogado, a mãe uma vida desregrada, ou alguém cometeu suicídio ali, e veja, o professor entra nisso, coitadinho desse aluno, né? Eu vou fazer algo por ele, ou eu preciso fazer algo por ele. Esse aluno, na alma, percebendo que o professor está se colocando acima dos pais, ou que ele não pode amar os pais do jeito que os pais são, ele vai ser um aluno difícil dentro da sala de aula. Então, ele vai assumir uma posição para dizer assim, meus pais não vão tomar o lugar dele. Não é você, professor, que vai tomar o lugar dos meus pais. E aí é muito interessante, assim, porque podemos fazer vários exercícios, assim, com esses alunos, para que eles tomem esses pais também, né? E que para o próprio professor também mostre para os alunos que o professor tem os pais. Que a força desse professor está também porque ele tomou e tem os seus pais atrás dele, dando esse suporte. Então, eu lembro que a gente passa vários exercícios, assim, e eu fiz algo, não é sala de aula, mas, por exemplo, no meu trabalho. O que eu fiz no meu trabalho? Uma coisa muito simples, né? Apenas uma simbologia. Eu peguei uma planta bem vistosa, assim, e ela fica atrás de mim. E ali eu escrevi algo assim, olha, esta é a árvore da vida, foi pelo sim dos seus pais que você chegou até aqui, e fiz ali um escrito e deixei ele naquela árvore. Então, para mim, aquela árvore representa os meus pais. Então, a hora que o negócio pegou um pouquinho ali, eu dou uma viradinha e eu já sei quem está aqui atrás de mim imediatamente. Eu olho, opa, peraí, eu já tenho algo assim. E o professor pode fazer isso também. Então, eu lembro uma vez uma professora que comentou que ela colocou uma cadeira, ela ficava dando aula, ela colocou uma cadeira assim,
E aquela cadeira representava ali que os pais dela estavam ali. Então, os alunos começavam a ficar inquietos ou bagunçar um pouco, ela simplesmente saía, se ela estava escrevendo na lousa, alguma coisinha, ia ali próximo àquela cadeira. Diz que os alunos faziam assim, e a professora foi falar com os pais dela. Aí a sala ia assim, tá? Aquilo ia se acalmando naturalmente. Naturalmente. Era uma simbologia, porque o professor também precisa tomar os seus pais. E depois Sim. permitir que esses alunos tomem os seus pais, né? A gente faz algo também de, por exemplo, colocar na sala de aula ali, cada aluno faz o seu pai, faz a sua mãe, prega ali na parede, né? Ó, de vez em quando, vai ali, fica ali um pouquinho com seu pai, com a sua mãe. Gente, isso faz uma diferença dentro de Ai, uma sala de aula enorme. Quem eu nunca gostaria de fez contar isso? depois. Isso, quem nunca fez isso, ou quem já fez e tem uma experiência, sabe que realmente isso é transformador. É uma experiência Ai, com sobre isso, certeza. Cristiane? Nossa, sim, porque eu sou professora. E foi uma semana no passado em que eu dou aula para alunos de 8º e 9º ano. Aí, né, dá para poder tirar uma ideia do estilo, né? Então, eles estavam, assim, muito... Não sei, estava um ambiente que não estava me agradando. E eu falei assim, gente, mas isso tudo... E foi quando, né? Eu acho que eu estava levando mais a sério a questão das leituras e tudo. Eu propus à sala o seguinte, que eles fizessem, né? Porque eles tinham muito esse negócio de um criticar o outro, um não queria ser assim, queria ser igual não sei quem. Aí eu fiz uma dinâmica na sala de vamos cortar quem do nosso rosto, porque nós somos nossos pais. Então, se você não agrada, né, da sua aparência, quem é que teria que morrer? Aí isso deu aquele impacto, sempre dá, né? Aquele impacto. Não, porque você não pode ser diferente do que você é, tendo os pais que você tem, né? Então, o que aconteceu? Eu fiz essa dinâmica, né? Conversei e tudo, e falei com eles o seguinte, que eles precisavam tomar a bênção dos pais e tudo. Aí todo dia eu via que, de uma certa forma, eles voltavam ao assunto. Aí o que eu propus? Então, para a sala. Nós fomos todos para o auditório, o auditório é maior, e eu tenho uma aluna com síndrome de Down. E ela, assim, ela percebe o mundo de maneira um pouco diferente, não tem como, né? E eu falei assim, Aninha, você está à vontade para seguir com a gente. Aí ela sentou atrás de mim, ela ficou atrás, eu fiquei em pé com os meninos, mas ela puxou uma cadeirinha e ficou atrás. E eu fiz uma que tem bem no Centro Sentimos Leveza, em que agradece o pai, agradece a mãe. Aí eu fiz com que eles simbolicamente representassem o pai e a mãe, falassem, né, junto com toda aquela reverência e tudo. Aí um aluno me chama a atenção e fala, professora, se ela já olhou para trás? Quando eu olho, gente, a menina que tem a síndrome de Down, ela desceu até o chão em reverência aos pais, sabe? E sozinha, ali na cadeira mesmo. A alma escutou, eu senti, assim, isso sensibilizou a todos. Eu falei assim, tá vendo, gente? Não, quando a alma, ela entende, ela se curva, né? E assim, ela é um pouquinho agitadinha. E aí, no dia, ela ficou assim, sabe? Tão serena, tão contrita nela, que eu achei a coisa assim muito linda. Fora os alunos que assim se emocionaram, né? Colocaram de uma certa forma, entraram em contato com o próprio sistema, e eu vi que a partir daquele dia eles não mais tiveram aquelas crises, aquela coisa que é própria mesmo da idade, é hormonal e tudo. E assim, nossa, guardo com muito carinho. Então, essa é uma experiência, mesmo não sendo consteladora, mas que me deu na cabeça no dia. Eu falei assim, não, esse pessoal está muito cheio de mimimi com os pais, deixa eu chamar a atenção, e deu certo, né? Então, é só isso. Só isso? Não, é tudo isso, né? Porque, Tudo isso. porque Pois dá é. certo. É assim, Mas né? eu Quando você... fiquei encantada com ela. Marcos me chamou a atenção de eu ficar assim realmente emocionada,
Porque, assim, o tempo inteiro eu administrando com os meninos, eles faziam aquela árvore genealógica, e aí eles gostavam de falar assim, ah, pois eu sou isso, eu sou aquilo, né? E ela parecendo alheia a tudo, mas na hora da reverência, oh, lindo, lindo, lindo. Ela desceu mesmo até o chão. Muito lindo. Sim, e isso mostra o quão grande é o amor dessas crianças, né? Dessas Nossa, crianças sim. especiais. Você pode notar isso nesse movimento, porque assim, eles também acompanham naturalmente. Aliás, o olhar para essas crianças dentro da sala de aula é assim, você é um de nós e está aqui, né, junto com os seus colegas. Só isso já vai fazer uma grande diferença para que ela possa realmente ser como ela é. Nossa, justamente. Mas, não, fiquei encantada. Podemos continuar? Tem alguma pergunta, Larissa? Alguma coisa? A Valéria compartilhou aqui. Quer ler, Valéria? Quer falar? Quer que eu leia? Tá. Ela falou que a sobrinha dela tem síndrome de Down e ela entende tudo, que já fez exercícios com ela e que ela faz direitinho e ainda agradece. Oh, que linda. Nós temos uma família aqui. E tem outra. Desculpa, Marcos. Pode seguir, só vou dar um Só exemplo. para não aqui. esquecer aqui nada no chat. E ela também fez aqui uma indicação de um filme que tem na Netflix, Como nas Estrelas. Várias pessoas aqui repercutiram e tal. Acho que vale a pena anotar essa dica. Uhum. Maravilhoso mesmo. Talvez você chore um pouquinho. Não, olha, eu fui assistir aquele filme que você falou, Milagre na Cela 7. Eu quase inundei o meu prédio no domingo, de tanto que eu chorava. E eu quase te liguei aos berros, aos prantos, mas eu não liguei. Realmente, ele toca também na alma. Olha, só ia falar também com relação às síndromes, né, crianças. Nós temos uns amigos nossos, eles têm uma filhinha que tem uma síndrome que é bem rara, chama síndrome do cri do chá. Conhecida como síndrome do gatinho, alguma coisa assim. Então, é todo um processo do desenvolvimento que é afetado, né, a criança para andar e tudo mais. Falar, para deglutir, para engolir. Então é bem, bem difícil, assim, né? E alguns médicos falam, olha, tem tantos anos de vida, assim. E aí, logo que ela nasceu e depois que descobriu, né? Então a gente tinha esse contato e tudo. E claro que muitos, quando olham para uma criança assim, olham com dó. É quase que assim, inevitável, muitos aí que olham com dó para a criança. E esses que olham com dó para a criança, você percebe a reação da criança, ou de distanciamento, ou de fazer mais birra ou raiva desse olhar. Então, claro que também por conta de ter todo esse ensinamento aí, não é? Então, olhar para essa criança simplesmente como uma criança e que ela pode ser como ela é. É impressionante, gente. Olha, alguém que chegava perto, ela ia agarrava no cabelo ou ia querer morder, quando você olha para a criança e ela pode ser quem ela é, esse comportamento cessa. Esse comportamento cessa. E a criança sente isso totalmente na sua alma. Por exemplo, comigo, claro que tem, igual você falou, alguma birrinha, isso, aquilo, mas ela nunca fez algo que ela fazia com a pessoa que estava ao lado. Ou então tinha preguiça, não queria andar, não queria fazer os exercícios que precisava fazer. E a criança sente tudo isso. Quando você não está se colocando nesse olhar de pena, de dó, né? De que coitadinha desse destino que você teve. Mas sim olhando para ela, olha, venha, você pode ser quem você é. Esse é um destino difícil, sim, mas isso te traz também uma grande força. Claro que você vai fazer internamente, não vou ficar falando isso com uma criança de 1 ano, 2, 3 anos. Mas na alma, a criança sente isso. E vocês, professores, nas escolas especialmente, experimentem essa postura de olhar para essas crianças sem qualquer tipo de pena, porque isso tira toda a força da própria criança. Com relação à teoria aqui, depois o Bert falou do respeito aos pais, eu só queria pontuar algo assim, olha,
Às vezes a gente fala isso, né? Olha, você tem o pai perfeito, né? E alguém fala assim, nossa, como pode, né? Aconteceu alguma coisa lá, que é um homem violento, a mulher, por exemplo, deixou a criança. Aí o Bert pontua muito claramente qual é o sentido dessa perfeição aqui. Né? Então, e ele fala, inclusive, nós aqui, né, do povo do Ocidente, que fica nessa idealização dos pais perfeitos, os pais que devem fazer algo pelos filhos, que devem prover isso e prover aquilo. E ele vem e fala assim, olha, esse perfeito significa, naquela oportunidade e condição de dar a vida, os pais foram perfeitos. E você apenas tem esses pais que deram a vida. Então, assim, todas as vezes que a gente fala na constelação familiar, olha, esse é o pai perfeito para você, é nesse sentido de que foi esse pai, foi essa mãe quem transmitiram a vida até você. Tá? Então, assim, sem aquela idealização de um pai bonzinho, de uma mãe boazinha que cuidou, que nutriu, que acompanhou, porque nem sempre é assim. Nós vemos isso na vida, nem sempre é assim. Né? Tem muitos e muitos casos em que a criança se desenvolve com o auxílio, inclusive, de outras pessoas, e que são importantes para essa criança e no desenvolvimento dessa criança, porque os pais não estavam disponíveis. E nós não sabemos qual é o motivo disso, do que os pais não estavam disponíveis para aquela criança. Quando a gente coloca isso dentro de uma constelação familiar, a gente consegue verificar melhor o motivo pelo qual essa aproximação, por exemplo, não existia, né? O cuidado que se esperava não existiu, o carinho ou o afeto que a criança esperava que não aconteceu, e aí a gente vai vendo isso dentro de uma constelação familiar. Eu não vou falar um pouquinho mais sobre isso, porque nós vamos entrar justamente nos casos concretos aqui, em que o Bert coloca em uma constelação o que é que surge e o que é que está por trás disso entre esse relacionamento de crianças que, por exemplo, não tiveram a oportunidade de conviver com os seus pais. E ainda assim, esses são os pais perfeitos para aquela determinada criança. Oi, Larissa. Marcos, a Carol fez uma pergunta aqui no chat. Você quer avançar um pouquinho na leitura e depois retomar as perguntas ou prefere ver antes a pergunta? Não, podemos ver as perguntas. Carol, você quer fazer a pergunta para você ou prefere que eu leia? Eu leio? Tá. Carol perguntou assim: qual a experiência de Bert Hellinger ou a de vocês com crianças autistas? Olha, o Bert, ele fala um pouco, se você pegar o livro Ordens do Amor, ele fala sobre o autismo, sobre crianças autistas, e ele mesmo reconhece que ele ainda deveria investigar mais. Né? Mas esse é um livro também que foi escrito lá atrás, né? Lá atrás. É que muitas vezes nós temos, assim, como eu digo, alguns indicativos gerais do que acontece em determinada dinâmica. Né? Então, quando eu falo, por exemplo, na esquizofrenia, muitos de vocês já vão ter a imagem de que existe a vítima e o perpetrador que estão dissociados, não estão reconciliados e que por isso causa uma perturbação mental. Muitos aqui estão concordando, então existe esse indicativo. Talvez a pergunta da Carol fosse assim, o que é que acontece no autismo? Né? Qual é a dinâmica que atua no autismo? Carol, tem que colocar isso numa constelação. Não tem isso de que, olha, o autismo ocorre por conta disso e disso. Né? Não temos não temos como pontuar isso. E eu também sempre falo, né, que mesmo que tivesse algum indicativo geral, assim, numa constelação nós percebemos a profundidade e o alcance de como atua dentro daquele sistema. Então ele pode ser de várias formas, decorrente de várias formas. O que eu posso dizer para você é que, assim, é muito bom trabalhar com crianças autistas quando você consegue se aproximar na alma dessa criança. E essa criança, eles amam muito. Síndrome de Down, essas crianças, eles têm muito amor. Todos aqueles que têm alguma criança, assim, podem confirmar isso. Assim, é um amor muito grande e um amor ao sistema muito grande.
né? Então, sistemicamente também existe algo muito grande. E quando você consegue, especialmente do autista, que muitas vezes a reação dele é se afastar, se isolar, não ter esse contato visual, né, que é difícil, ele se entrega de uma forma muito bonita, muito bela. E é justamente nessa postura principal de que você não olhar para ele como quem ele precisa de algo, sente dó de algo, olhar junto com ele, acho que eu até falei aqui, Marilis, foi para Marilis que eu falei, uma oportunidade, é como se você olhasse junto com ele para o grande amor que ele tem para o sistema. Só mais uma pergunta em relação a isso, Marcos, rapidinho. Você tem indicação de alguém que pesquise mais a fundo, que tenha atendido mais essas crianças e que tenha algum índice, que seja assim, de melhora na linguagem, de trabalho com esse hiperfoco? Elas têm um hiperfoco, né, que às vezes atrapalha o aprendizado, para o que a gente entende de um aprendizado, né? Sim. Forma diferente de aprender também, né? Mas para facilitar um pouco mais a dinâmica familiar, né? Sim. Eu posso confirmar para você, mas eu acredito que o nosso amigo Renê, ele trabalha com crianças autistas, mas eu preciso confirmar com ele até que ponto realmente ele trabalha com as crianças, porque na aula passada ele falou que estava trabalhando mais com jovens, então eu não sei, mas em algum momento... Jovens autistas também? Não. Asperger, aquele autismo leve? Eu precisaria confirmar com ele, mas o Renê, em algum momento a gente já conversou sobre isso, ele tinha um trabalho. Depois eu te passo, tá? Ou passo para a Larissa, ou se o Renê, de algum modo, tomar conhecimento aqui, né? Aí, se você precisar de algo mais específico, talvez eu possa oferecer para você. Vou deixar anotado no meu post-it aqui, que fica colado Sim. no livro, e aí a gente vê isso. Carol, eu Tá? falo assim que eu já participei de várias constelações, né, com o Bert, com a Sophie, em que essa dinâmica surgiu. E várias vezes eu fui o representante dessas crianças. Então, o que eu posso dizer para você, assim, que eu sinto e entendo perfeitamente como é o amor, o grande amor dessas crianças. E eu sempre digo assim, olha, a representação não é por acaso, né? Então, por mais que eu desconheça dentro do meu sistema, isso existe dentro do meu sistema, né? E isso existe porque me toca de uma maneira muito profunda. Então, todas as vezes que eu participei de alguma constelação, uma vez, inclusive, foi muito forte em Brasília, quando o Bert esteve aqui, e não foi só o autismo que ele colocou, foram essas crianças especiais. Você não tem ideia do quanto aquilo tocou profundamente no meu corpo e na minha alma. Então, quando eu digo assim que essas crianças têm um grande amor, um amor tão profundo, quem convive e está ao lado sabe que isso é verdadeiro. Não. Podemos continuar, Cristiane. Podemos, né? Então vamos lá. Querida mamãe, Hellinger para um professor. Qual é o seu caso? Professor, trata-se de um aluno do primeiro semestre. Ele é muito ruim na escola. Há pouco tempo, provocou tanto que a professora bateu nele. Outra coisa que me vem à mente é que ele acha difícil falar diante de muitas pessoas. Ele fala baixinho. Na escola, o apelido dele é Mudo. Hellinger, qual é a idade dele? Qual é a idade dele? Professor, 15 anos. Hellinger, vejamos o que podemos fazer. Hellinger escolhe um representante para o garoto e o posiciona. Ele olha imediatamente para o chão. Hellinger para o professor. Você sabe algo sobre a mãe dele? Professor, muito pouco. Hellinger, o garoto está olhando para um morto. Quando alguém olha para o chão, está olhando para um morto. Hellinger escolhe uma mulher como representante de uma morta e a coloca deitada de costas em frente ao representante do garoto. A mulher olha para cima em direção ao garoto. Ele está bastante mexido e ajoelha-se devagar junto a ela. Após um instante, senta-se sobre os calcanhares e curva-se sobre ela. A mulher o pega pelo braço e o acaricia. Ele se endireita e lhe estende a mão. Em seguida, coloca a mão dela sobre seus olhos. Hellinger coloca uma representante atrás dele.
Ela se vira de costas para os dois. Hellinger para o grupo. A morta está olhando através do garoto. A outra mulher está inquieta e movimenta o tronco para frente e para trás. Hellinger coloca o representante do garoto de pé e o conduz para o lado, mas de forma que tenha ambas as mulheres em seu campo de visão. Hellinger para o representante do garoto. Como está agora? Melhor ou pior? Representante do garoto. Melhor. Hellinger para o grupo. O problema está com as duas mulheres. Ele não tem nada com isso. A outra mulher se virou para a morta, que olha para ela continuamente e lhe estende a mão. A mulher se contorce e vai para o chão soluçando. Lentamente, ela se arrasta até a morta, toca sua mão, deita-se no chão e depois fica de bruços. A morta a envolve com os braços. As duas se abraçam afetuosamente. Hellinger para o grupo. A imagem é a seguinte: a outra mulher é a mãe dele. A morta é a mãe dela. Provavelmente, a mãe dele perdeu a mãe muito cedo. Ele não se atreve a ir até ela. Agora, o garoto pode dizer uma palavra que até agora ainda não disse. Para o garoto, diga à sua mãe, querida mamãe. Representante do garoto, querida mamãe. Hellinger o conduz para mais perto das duas mulheres. A representante da mãe do rapaz se levanta e envolve o filho com os braços. Eles ficam assim por muito tempo. A morta no chão deita-se de costas e fecha os olhos. Hellinger para o grupo. A morta fechou os olhos e está em paz. Ela é reconhecida e amada. Agora pode fechar os olhos. Para os representantes. Obrigado a todos. Para o professor. Como você está? Professor, bem. Hellinger. Agora você pode compreender o aluno. Seria bom que visitasse a mãe e contasse a ela o que se passou aqui. O aluno não deve estar presente. Fale apenas com a mãe. Professor, a mãe está no grupo. Hellinger, excelente. Para o professor, isso é tudo. Cristiane, vamos parar um pouquinho. Vejam como é interessante assim. Um professor pode, com uma situação dessa, resolver dentro da sala de aula? Veja o quanto é precioso esse trabalho quando você leva isso também, né, para a sala de aula. Porque, olha só, a dinâmica que atua é muito além daquilo que acontece ali na sala de aula entre professor e aluno. E quando se coloca uma constelação dessa, que o professor pode ver aquilo que atua no aluno, né, algo também se transforma no professor, no aluno e na família. Então, assim, uma coisa que eu ia falar é o aluno, quando percebe que o professor também não está no seu lugar, não tem os seus pais, ele vai pegar exatamente no ponto fraco desse professor. Ele vai desestabilizar esse professor, a ponto de um professor bater no aluno, como é que aconteceu aqui. E aí, então, ele está mostrando algo também para esse professor. Então, ele percebe algo no professor e mostra algo para ele também. Então, é o comportamento do aluno, mas é também do outro lado, para o professor olhar de uma forma mais ampla o que é que aquele aluno traz e que tira tanto o centro daquele professor. Porque, gente, o aluno vai no ponto que pega para o professor. Quem é professor aqui, sabe. Quem é professor, sabe. A Cristiane levantou a mão, né? Quem é professor, sabe. Há uma coisa só que eu não comentei antes, para falar da questão dos excluídos, não é? Então, assim, porque isso é bem importante na relação desse campo que se forma e que se mostra na constelação. Esse aluno, né, muitas vezes está fazendo o quê? Ele está transferindo algo lá para dentro da sala de aula que pertence ao sistema, certo? E tantas vezes, o que nós vemos aqui, o Bert fala isso, olha, esse aluno que tem problema, olha para um excluído dentro do sistema. Todas as vezes que em um determinado sistema existe uma exclusão, isso vai gerar também uma perturbação dentro desse sistema. E alguém vai olhar para isso. E aquele que olha para isso leva essa perturbação adiante, até que se possa olhar novamente de forma respeitosa, com amor, dar lugar a cada um para que esse sistema volte a encontrar a paz. E se esse sistema volte a encontrar a paz,
esse aluno também encontra um lugar de conforto, de respeito, de paz nele mesmo. Então aqui, assim, um aluno que está entre a sua avó falecida e a sua mãe, que por algum motivo não pôde ficar tanto tempo com essa avó, como é que ele se sente? E onde é que ele se colocou? E o que é que ele leva? Qual é a raiva? Qual é o sentimento que ele leva lá para dentro da escola? Se ele se colocou num lugar que não é dele e aqui e ali ele não pode ficar. Mas aquela ideia de poder fazer alguma coisa, de salvar alguma coisa dentro do meu sistema. Então, eu sofro por você, mamãe, e aqui no caso ele não falava, né? Falava baixinho. Né? Por quê? Porque aquilo que ele gostaria de efetivamente dizer, ele ainda não tinha tido a oportunidade de dizer de uma forma livre. Eu vejo o quanto isso é importante e o quanto isso reflete também dentro do ambiente escolar. Aqui estamos falando de um jovem de 15 anos. Ok, Cristiane, podemos ler. Se não tiver pergunta, Larissa. Tem uma pergunta aqui da Elizabeth. A Cristiane ficou me olhando assim, ela ficou olhando. Não, é porque eu viajei no que você estava falando. Não fui longe, você não tem noção. Que bom, Cristiane. Diga, Larissa. A Elizabeth, ela fez a seguinte pergunta: qual a dinâmica da criança com dislexia? Ai, boa. E aí, vocês vão brigar comigo? Porque eu vou falar. Porque justamente eu não vou apontar um fato específico para a dislexia. Uhum. Quem fez a pergunta? Elizabeth? A Elizabeth. Ela tá ali dando tchauzinho, ó. Ah, Elizabeth, como é que se manifesta essa dislexia? Eu tô tentando abrir seu microfone, acho que agora foi. Acho que abriu. É o déficit de aprendizado, né? A criança, ela não consegue aprender nem a escrever, nem a ler. Ela não consegue elaborar, então, as palavras escritas. Uhum. Mas... Tá, esse é um caso concreto, que aí tem peculiaridades nesse caso, ou você está fazendo uma pergunta geral, mais abrangente? Não, ela é geral, mais abrangente. Tá. Ok, então, assim, eu só falei assim, vocês vão brigar pela questão de que, claro, nós precisamos ver isso de uma forma mais profunda e mais detalhada e direta, por exemplo, como uma constelação familiar. Porém, eu poderia dizer algo assim, a criança que não quer aprender, né? A criança que não está ali. É como se a criança dissesse assim, olha, professor, eu tenho algo tão mais importante para resolver na minha casa, né, com a minha mamãe, com o meu papai, no meu sistema, e você quer que eu aprenda história, português, matemática, isso fica muito pequeno, perto do que eu, como criança, imagino que eu tenho e posso resolver. Mas eu não vou falar para você, é isso, tá? Não é isso, dislexia não significa isso. Mas isso traz para nós, porque assim, toda criança quer crescer, toda criança precisa crescer. Existe algo que a detém, em algum momento, ela parou. E ela precisa seguir esse fluxo. Ali existiu algo que está interrompido. Uma ruptura dentro desse sistema que a criança se coloca para tentar novamente, com aquela imagem mágica, né, do Salvador, de salvar esse sistema por si mesmo. Agora, assim, isso é muito superficial, falando somente assim, mas é só uma ideia geral de que essa criança teria, então, algo mais importante, entre aspas, para ela, para resolver, do que aquilo que está sendo apresentado naquele momento. Então, por exemplo, uma criança como essa, e aí, professores, talvez, assim, isso sem constelação, né? Não fazer constelação na sala de aula, né? Mas a Cristiane, por exemplo, mostrou ali uma meditação, um exercício, uma dinâmica, isso vocês têm a oportunidade de fazer, veja o plano pedagógico, como é, e algo assim. Mas, assim, quando você chega para uma criança dessa e diz assim, vamos colocar um nome aqui para ela, Joana,
Joana, eu sei que não é fácil para você, mas aqui na escola nós estamos para aprender. E se você quiser, eu estou disposto aqui como professor a dar o meu melhor para você aprender. Então, vem comigo nesse momento. Depois você tem um tempo para resolver outras coisas. Veja o que acontece. É só reconhecer isso dentro da criança. Não é sacudir a criança de, meu Deus, você não consegue, você não está vendo, eu já te falei 2, 3, 4, 5 vezes. A criança não está ali. A criança não está ali. Ela está presente em outro lugar. Eu não digo nem que ela está ausente, ela está presente em outro lugar. Então é trazer essa criança para a presença dentro da sala de aula, com o professor, junto com o professor se colocando apenas no lugar dele de professor, não quer resolver nada além do que é a missão dele, ensinar. Ele se coloca apenas nessa posição de ensinar, convida essa criança a ir junto com ele. Veja o que acontece. É um caminho. Cristiane, você tem algum aluno assim? Eu tenho um sobrinho assim. E assim, você estava falando e me veio na cabeça que ele já é um rapaz, ele já tem 23 anos, assim, e tudo. E até hoje ele mora com a minha mãe. Ele não quis, porque minha irmã, ela mora no Rio de Janeiro e a gente mora em Minas. E assim, ele ficou um tempo com a mãe, porque a mãe veio buscar forçado, mas numa oportunidade que ele teve para vir para Montes Claros, ele se escondeu e nunca mais voltou. Então ele assim vive com a mãe mesmo. E assim me chamou a atenção você falar que o dislexo ele sente então a vontade de resolver algo para os pais, porque os pais dele na verdade são separados, né? E ele tem uma relação conflituosa com o pai e de uma certa forma com a mãe, porque se escolheu morar com a avó, eu imagino alguma coisa nesse sentido, mas assim, aqui está o negócio, né? A gente respeita o espaço e tudo, ele não se abre muito, mas me chamou a atenção isso aí, nesse caso. Eu deixei um pouco aberto, assim, não falei exatamente assim, dos pais, mas do sistema, né? Existe algo que quer resolver dentro do sistema. A Angélica, sabe a professora Angélica Oveira? Ela tem uma frase, eu não vou saber falar a frase muito certinha agora não, mas ela fala algo como assim, olha, não existe esse déficit de atenção, ou déficit de aprendizagem, né, ou se distúrbio, alguma coisa. Existe o grande amor pelos pais dos alunos. Mais ou menos isso, tá? Mas eu não sei a forma mais apropriada, assim. O que eu quis colocar aqui para vocês é assim, olha, esse aluno, de algum modo, ele não está presente ali na sala de aula, porque Sim. está ocupado com algo, né, que está fora da sala de aula e pertence ao sistema dele, trazer esse aluno para a presença e o professor apenas no lugar dele, na função dele de ensinar, sem entrar nessa relação que envolve, por exemplo, o pai ou a mãe. E no meu caso, que ele é meu parente, eu posso? Pode o quê? Eu falo assim, falar com ele, assim, por exemplo, pedir para ele constelar alguma coisa assim, porque isso me chama a atenção, porque assim, às vezes me preocupa, porque minha mãe ela é idosa, né? Ela tem 80 anos, ela tem problema sério cardíaco, essa coisa toda, e eu fico observando como ele entra em angústia, por exemplo, agora que tem esse negócio do coronavírus, que mãe é do grupo de risco, né? E o quanto que isso perturbou, porque para ele não existe a hipótese dela não existir. Não existe. Então, assim, se possível, ela não sai nem do quarto, ele leva tudo, se deixar, sabe? A gente aqui tem que ficar controlando para não cometer excessos, né? Veja quando eu falo aquela questão do salvar, né? Ou Isso. estar ocupado com outra coisa, assim, isso vai se mostrando, vai se revelando. Um jovem de 15 anos, como é que eu falo com um jovem de 15 anos? Ah, Marcos, eu posso falar? Posso falar. Agora, preciso muita cautela quando para você chegar e poder adentrar esse mundo desse jovem. Então, eu estava até comentando com a Flávia, hoje mesmo, acho que comentei com ela assim, porque eu amo trabalhar com os jovens. Quer me deixar feliz
quando tem um atendimento que tem um jovem, né? Porque, assim, é claro que tantas e tantas vezes, assim, inicialmente existe aquele distanciamento, até uma certa relutância, né? Mas você precisa, então, acompanhá-lo para chegar, para ter espaço nesse mundo em que ele está. Porque a hora que você adentra esse mundo, a hora que você tem a confiança desse jovem, é uma entrega muito bonita. É um amor muito grande. Então, assim, Marcos, eu posso falar? Posso falar. Agora, se você chegar para falar no intuito de que, olha, eu tô vendo assim, na alma, você não vai falar isso, né? Que você tem um Isso. comportamento inadequado, que você não se amolda ao que os garotos da sua idade fazem, e eu gostaria que você fizesse isso, porque você precisa fazer isso, você vai gerar um distanciamento maior. É muito difícil que ele aceite essa forma de chegar até ele. Por quê? Porque eu estou inicialmente julgando. Eu não estou partindo desse princípio de aceitá-lo como ele é. Então, isso já vai gerar por si só um distanciamento. Então, é encontrar a melhor forma para chegar até ele, como que se fosse assim, eu vou olhar agora um pouquinho junto com você por um tempo e depois você, claro, segue e eu também sigo. Uhum. Né? Porque assim, você percebe como é fácil a gente, até, claro, a gente quer ajudar, e eu tenho, na Flávia e eu aqui, nós temos um filho de 15 anos, né? E também tem algo que você fala assim, poxa vida, né? Poderia ser diferente. E sabe, Cristiane, às vezes eu percebo assim, os pais querem colocar as crianças, parece que dentro de um microscópio. E aí eles vão assim, não, isso aqui eu preciso arrumar, isso aqui eu preciso arrumar, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Não é assim, né? Não é assim. E tantas vezes eu como pai, agora falando como pai, também preciso ter esse olhar de olhar para esse jovem, né, para essa criança e também olhar junto com ele assim, olha, estou aqui, tenho o suporte, tenho, né, o meu dever de auxiliar, de orientar. Agora, ele também precisa tomar algumas decisões. Eu vou falar uma experiência do final de semana com relação ao jovem, né? Como é que nós fizemos assim? Como é a diferença do olhar do pai e da mãe? Então, final de semana, estamos todos em casa, né? E aí eu falei assim, vamos fazer um churrasco. Tá? Então, em alguns momentos já passados, o que eu fazia? Eu chamava eles e falava, olha, é assim, primeiro, tem que limpar tudo, olha, é assim que você espeta a carne, é assim que você acende o fogo. Quem tem jovem em casa vai saber que eles dão uma olhadinha e falam assim, já sei. Não, eu já sei. É só pegar a carne, espetar e tá tudo certo. E saíam. Mas eu fui fazendo passo a passo isso, assim, mas não falando, olha, venham aqui agora, vocês vão aprender a fazer isso, vão fazer aquilo. Porque daí eu já faço, os dois vão junto. Aqui tem o João Augusto, que tem 15 anos, o Emanuel fez 13 anos. E aí, simplesmente, eu cheguei agora nesse final de semana e falei assim, esse final de semana, o churrasco é por conta de vocês. Inicialmente, tá tudo bem, né? E aí eles foram ver a dificuldade na prática, o que é, né? Pai, mas e o fogo? Eu coloco aqui, coloco ali, como que eu faço? E a carne que não espetava? Então, eles ainda não tinham esse domínio e essa firmeza. E aí a Flávia, a postura da mãe, logo chegou assim, pode deixar que eu faça. Aí eu falei, não, por favor, deixa que ele faça. E ele vai ter que cortar a carne. Nossa, mas a faca, ele vai lidar com essa faca? Vai lidar com a faca. E ele precisa ter uma pressão para fazer nessa faca, ele precisa segurar adequadamente. Eu estava ali ao lado e orientando. Mas muitas vezes eu falava alguma coisa, já sei, mas não acontecia. Né? Não acontecia. Eu falava, então, deixa, pode fazer. Aí a Flávia chegou perto, eu falei, por favor, não. Se ele não espetar a carne, não vamos ter churrasco e a gente vai fazer uma outra coisa. E ele, por que ele não espetava a carne? Ele estava com medo de puxar a carne e o espeto furar a mão. Porque realmente você precisa fazer uma grande pressão. Uhum. E aí eu disse para ele, olha, agora você chegou, lembra na bifurcação de ter que tomar uma decisão? Agora você precisa tomar uma decisão. Ou você vai correr esse risco e vai sim ter que puxar essa carne, e aí
pode ser que a gente tenha um churrasco ou a gente não vai ter um churrasco. Aí ele ficou olhando e, claro, ele também não queria, né, deixar de fazer isso. E foi até que conseguiu espetar a carne, assim, aquela carne meio, né, meio balançando assim, mas deixar esse jovem também na prática sentir e fazer algo por ele mesmo, né? Isso também é um presente que a gente pode oferecer. E aí eu sempre digo, qual é o nosso papel e que é bastante exigente ali? Quando você está olhando, lógico que a vontade é pegar e fazer logo de uma vez, mas para os pais, olhar para esse jovem e encontrar o olhar de confiança. Esse é um ponto bastante exigente e eu sempre digo, se você quer ajudar a esposa nesse momento, se você quer ajudar o pai nesse momento, então olhe para ele com confiança. E aí, deu certo, saiu o churrasco, né? Eles acenderam o fogo, ninguém se cortou. Teve uma hora que ele estava cortando, ia fazer a carne assim com o fio virado. Eu falei, vai subir, vai pegar na testa. Nada aconteceu, deu tudo certo. Deu tudo certo. Aí, olha que engraçado. Ao final do churrasco, eu acho que a Flávia estava aqui. Se a Flávia quiser colocar alguma coisa aí de mensagem, pode colocar. Ao final do churrasco, ele falou assim para a Flávia: mamãe, o papai é bom professor de ensinar. É? Sabe por quê? Porque ele não faz nada. Essa foi a resposta. Ele deixa a gente fazer. E eles fizeram, do jeito dele. Com o medo deles, com, né, aquele desajeitadinho, mas foram e fizeram. Eu contei uma história parecida aqui uma vez de abrir a garrafinha, né? Mas sim, veja o quanto isso o tempo todo se repete e a gente tem que se policiar e colocar assim à disposição para orientar e acompanhar, sem querer fazer o tempo todo por esse outro, né? Especialmente com nossos filhos ou nossos entes queridos, assim, porque, claro, a gente ama muito e aí a gente acha que fazer muito também é o melhor, e não é. E eles sentem isso. Sentem. Marcos, a Vera e a Marina estão com a mão levantada e também a Márcia compartilhou aqui no chat um comentário aqui. Ela falou: através da postura sistêmica, o professor aprende a olhar para a solução e não para o problema. E eu estou vendo também aqui que agora a Marilis, não sei se ela levantou a mão ou se foi impressão minha, mas a Marina e a Vera levantaram antes. Márcia, realmente é isso, assim, e é bem interessante essa palavrinha, assim, eu gosto de distinguir realmente quando a gente fala em solução ou quando a gente fala simplesmente em resolver o problema ou o conflito. Resolver, de alguma forma, eu ponho termo àquilo ali, né? E agora, nem sempre a solução se apresentou, nem sempre o conflito foi dissolvido. E realmente, nesse aspecto, trazer uma solução para que o professor possa olhar para ela. Então, quem vai fazer pergunta? Agora eu realmente não capturei. Quem foi que levantou primeiro? Se foi a Vera ou se foi a Marina? Marina. Pode fazer? Não, eu só queria falar de uma dinâmica que você apresentou um dia no trabalho, mas é sobre a dislexia, a dificuldade de aprendizado. Eu lido muito com adolescentes em conflito com a lei, né? E quando eles chegam lá, geralmente estão com os pais, e eu vou fazendo algumas perguntas assim para eles, para eu entender algumas coisas e saber até como conversar. E chegou um rapazinho nos 14, 15 anos, só com o pai. E aí eu fui conversando, tudo mais, ele falou que não estava na escola, eu falei com ele que ele tinha que voltar a estudar, porque ele estava na idade que o estudo ainda era obrigatório, tudo mais, que providencial, ele tinha cometido um pequeno furto. E aí, no final, eu dei o papel para ele, olha, você tem que escrever seu nome aqui, você tem que assinar que você compareceu aqui, porque eu gosto de transferir essa responsabilidade para eles também. Ele falou assim, eu não sei escrever meu nome. Aí eu falei, eu nunca consegui aprender. Aí o pai foi e interviu e falou assim, é por isso que ele não vai à escola, porque ele não consegue. E ele já tinha me falado que a mãe foi embora quando ele tinha 3 anos de idade.
e só o pai que criou. Então, o pai falou comigo assim, que ele até se propôs a voltar para a escola, que ia esperar o menino fazer a idade de poder estudar à noite, para ele poder ir para a escola junto com o filho, para ver se o filho conseguia aprender alguma coisa. Então, assim, pelo contexto que eles contaram, eu acho que pode ter muito a ver com essa partida dessa mãe que nunca teve presente. Então, assim, essa dinâmica, ela pode se apresentar de várias formas, né? Sim, Marina. E eu queria que vocês que escutaram, vocês conseguem sentir se esse jovem não quer realmente aprender? Pela fala que foi, ele não deseja aprender? Você sentiu isso? Não, assim, eu acho que ele não é que ele não quer, ele por algum motivo ele não consegue. Ele não conseguiu, Exato. porque assim, o constrangimento dele não conseguir escrever o nome foi tão grande que eu acho que ele não é que ele não queira aprender. Se ele não quisesse, sei lá, aprender equação de segundo grau, se ele não quisesse aprender física, tudo bem, é uma coisa que às vezes não vai influenciar a vida da pessoa, mas você não escrever seu nome. Isso, eu fiz essa pergunta porque o que a gente vê é que em alguns casos, não, esse aí não quer saber de nada. Esse daí não quer nada com nada. Esse... Já ouviram isso? Né? Várias vezes acontece isso. E aí quando você vai ver o que se passa de uma maneira mais profunda em um jovem como esse, porque na sua fala e na maneira como você descreveu, como ele falou a questão do nome, ficou muito claro, assim, não era o meu desejo não aprender, né? Mas de algum modo eu estive afastado disso ou ocupado com alguma outra coisa. Era só para compartilhar a experiência. Obrigado, Marina. Ai, muito legal, Marina. Vera, abriu o microfone já. Eu queria só compartilhar, eu sou psicopedagoga. Então, 2 casos assim rapidinho, foi interessante, de uma criança que o casal me procurou, que era o 2º ano, a menina tinha 8 anos, que a menina pedia de presente do Dia das Crianças aprender a ler. A família estruturada, uma escola boa, e a menina não conseguia aprender a ler. Daí, na anamnese, eles contaram que a moça tinha ficado grávida da 3ª criança, aceitado a criança, tudo certinho. Só que lá pelas tantas, a mãe perdeu o bebê. E quando foi fazer curetagem, descobriu que eram 2. Mas daí já tinha perdido, né? Então, com elas por ela. E aí eu apenas orientei, né? Que então eles tinham 4 filhos, 2 vivos e 2 falecidos, e eu os ajudei ali num exercício de dar um lugar para a criança, para essa criança que tinha falecido. E falei para eles, en passant, vocês comentam com as crianças que eram 2. Uma semana depois, a menina estava lendo. Aí eu fiz um trabalho, assim, de poucos meses só para atualizar. Sim, ela deslanchou. E era interessante que era uma menina viçosa, graúda, e a mãe só chamava de meu bebê. A escola já tinha orientado que não podia falar meu bebê, né? Mas a mãe, inconscientemente, chamava, né, de bebê. Como eu falei para a mãe, bebê não aprende a ler, né? Então ficou claro que a menina representava o bebê que não estava sendo visto. E um outro caso que foi muito legal também, que uma professora me procurou, me pagou uma consulta e tal, porque ela queria ajudar uma criança que ela já tinha feito de tudo, todos os métodos que ela conhecia, e a criança não se alfabetizava. E aí ela comentando a criança, mas também o pai e a mãe são os drogados, um dia vem a avó na reunião, outro dia vem o vizinho. Aí eu novamente expliquei, né, que dependência química era uma doença e tal. Depois que ela, do primeiro choque, né, da mudança de paradigma, ela na semana seguinte voltou dizendo que o menino estava lendo. Quando ela conseguiu parar de julgar os pais, a criança, na verdade, estava aprendendo, mas não podia mostrar para ela que sabia que estava aprendendo. Então, depois, eu encontrei com ela na rua, anos depois, e aquele menino, deslanchou. Então, só era essa partilha. Obrigado, Vera. Muito obrigado. E a Vera trouxe nesse primeiro caso algo que é bem comum também aparecer com relação aos déficit de atenção, ou dislexia, aprendizado e algo assim. São os segredos que existem dentro dos sistemas familiares. Né? Então, assim, muitas vezes o que vem à tona dentro dessas dinâmicas, elas trazem também os segredos que existem nos sistemas, algo que não pode ser
né? Algo que eu não... Sabe a questão do conhecimento? Algo que não pode ser conhecido, que não pode ser revelado. Então, também, para quem gosta, então, de alguns indicativos, segredos também são indicativos, né, dessas ocorrências aí. Só que se resume um pouco naquilo que eu falei também, né? Estar ocupado com algo fora da sala de aula e que pertence ao sistema. Esse seria o indicativo geral. Larissa? Oi. Quem mais? A Marilise levantou a mão. Ainda temos tempo? Eu não estou controlando o tempo não, hein? Tá bom, você tá me deixando ficar com papel de chata, né? Tá bom. Que horas são? Eu não, nem relógio aqui perto eu tô. 21h49. Já? Viu? Uau! Esse grupo, o tempo voa, com esses exemplos, com essas partilhas maravilhosas, né? Eu fiquei emocionada com a fala da Vera. Vamos, Marilise, então. Espera aí, Marilise, que seu microfone está fechado. Marilise, a gente não está conseguindo te ouvir. Fala de novo, por favor. Não está aparecendo o seu microfone também ali. Ah, agora está mudo. Fala. Não conseguimos te ouvir. Você quer escrever? Daí. Só para quem está só escutando, nós estamos esperando então a Marilise, que ela vai escrever algo. Ela ia fazer um comentário sobre o nosso lugar como profissional. Quer deixar para a próxima, Marilise? Isso também é muito importante, porque hoje a gente acabou falando bastante também de como auxiliar, né, o profissional, né, como dar um suporte para o professor, né, para que ele se mantenha em toda a sua força dentro da sala de aula. Então, se depois você puder compartilhar conosco, e quando eu falo é justamente nesse intuito de fornecer esses elementos para que o professor traga a seu favor. Não que nós dispomos de um conhecimento especial que está acima do plano pedagógico da escola ou das orientações do professor. Nada disso. Veja o quanto o professor pode usufruir, né, de todo esse conhecimento, de toda essa base, para trazer os seus alunos para si e também para estar dentro da sua força e desempenhar a sua tarefa, que é ensinar. Vocês sentiram isso? Sentiu isso, Cristiane? Você que trabalha dentro da sala de aula? Com certeza, peraí. Ai, estava sem microfone. Ai, sim, mas com certeza, viu, Marcos? Dá para sentir, assim, e principalmente porque a aluna eu gosto de brincar, assim, falar com eles, aluno é bicho esquisito, né? Mas por quê? Porque eles sentem quem é que eles querem ou podem conversar alguma coisa. Eu sempre dei essa abertura. Quando eles estão preparados, eu estou à espera. Não querem falar, não me intrometo. Né? Mas dá para sentir, sim. Tá bom, querida. Larissa, então se não tiver mais perguntas, como a gente avançou já um pouquinho, fique à vontade. Então, no chat eu não estou vendo mais nenhuma pergunta, gente. Só confirmando aqui. No chat eu acho que nós vimos tudo. E não Olha, tô eu acho que a vendo... Marilise foi buscar o microfone, que ela tá com um fone de ouvido agora. Marilise, você quer tentar? Vamos ver. O microfone dela tá aberto aqui e não tá vindo o áudio. Mas eu acho que o tema ele continua no decorrer da leitura aqui, então acho que vai ter oportunidade, se puderes anotar para não esquecer qual era o tópico. Ai, que pena que a gente não consegue ouvir. Então, acho que é isso. Coisa boa. Então, meus queridos, muito obrigado por hoje, pelo nosso encontro. Foi muito bom, né? Não é
aquilo que eu disse inicialmente, não é à toa que eu estava esperando a terça, então, para a gente estar junto, para ter esse momento, porque realmente é muito bom estar aqui e a gente também participar, né, de um outro campo, né, de informações que está também presente, que faz muito bem a todos nós e que tem a base aí, é o amor, né? A gente sabe, o caminho é o amor, nas suas diversas formas, e aqui esse amor claro, então, também, que enxerga, que vê, né? Por isso que a gente pode seguir. Eu agradeço Larissa, Hamilton, Alice, né, todos. Renê, eu vi que o Renê deu uma passadinha por aqui, mas foi muito ele marcou rápido. Presença, ele mas o Renê presença. esteve aqui. Eu ia perguntar, inclusive, a questão do trabalho com o autismo, mas depois eu pergunto e anotei passo para aqui, vocês também. Aqui. Ótimo. Gente, uma ótima noite. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Nós que te agradecemos, Marquinhos. Obrigada também a Cris pela maravilhosa leitura, todo mundo que está aqui participando, perguntando, compartilhando. Até a próxima terça. E só para não esquecer aqui, nós paramos a leitura hoje na página 149, antes do tópico quem pertence ao sistema familiar, certo? Certo. Então tá. Um beijão, tudo de bom, muita saúde. Até a próxima terça. Até a próxima. Até. Tchau, tchau. Beijo.